É possível a penhora de veículo ou de imóvel do devedor que possua restrição de alienação fiduciária? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito e tenho como propósito de vida compartilhar o conhecimento. Antes de entrar no tema do nosso vídeo, eu quero te lembrar de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, de ativar as notificações para que o YouTube possa te notificar quando eu publicar um vídeo novo. No final do vídeo, se esse vídeo te ajudar, fizer sentido para você, não esquece de deixar o seu joinha aí, o seu like e de deixar algum comentário, alguma dúvida. Eu vou ficar muito feliz se esse vídeo puder te ajudar. Mas vamos lá, respondendo então, começando a responder a dúvida do vídeo. É possível, professor, eu penhorar um veículo ou uma casa, um apartamento do devedor, mas que esteja vinculado lá com uma restrição de alienação fiduciária? Bom, para poder responder de forma precisa, de uma forma que você entenda e nunca mais esqueça, a gente precisa analisar de forma bem simples o que é um contrato de financiamento garantido pela alienação fiduciária. Bom, um contrato garantido pela alienação fiduciária é um pacto entre duas pessoas onde uma aliena, ou seja, transfere a propriedade de um bem para uma outra pessoa que confiou nessa pessoa a ponto de emprestar dinheiro para ela. Por isso que se chama alienação fiduciária. Então, eu, José, eu tenho um automóvel ou um imóvel na minha propriedade. O banco confia em mim, me empresta um dinheiro. Eu vou pagando o banco aos poucos em parcelas mensais. Quando eu pagar tudo, eu tenho contratualmente o direito de retomar a propriedade daquele bem. E a confiança estabelecida no contrato é tanta que o banco deixa a posse direta do imóvel ou do automóvel comigo, para que eu possa usar enquanto eu vou pagando as parcelas do financiamento. Então, presta atenção, se o seu devedor, lá na sua execução, no seu cumprimento de sentença, ele tem a posse de um bem que é objeto de um contrato de alienação fiduciária, significa que ele não é o dono do bem. Esse bem pertence ao banco que emprestou dinheiro a ele, ele só tem a posse direta. Então, meu amigo, minha amiga, se o bem não é do devedor, esse bem não pode ser penhorado. Conseguiu entender? Vamos imaginar então que esse celular aqui fosse objeto de um contrato com alienação fiduciária. Então, o que eu fiz? Eu comprei esse bem com o dinheiro que o banco me emprestou, eu transfiro, alieno a propriedade para o banco fala assim, fica com a posse do seu celular e vai me pagando as parcelas. No final do contrato, depois que eu pagar todas as parcelas, eu tenho o direito de transferir novamente a propriedade do celular para mim. Então, enquanto o contrato está em vigor, enquanto eu estou pagando as parcelas, o celular não é meu, não é minha propriedade, é do banco. Eu tenho a posse. Ah, professor, mas então tudo está perdido se eu encontrei um veículo do meu devedor que tem alienação fiduciária, quer dizer que eu tenho que desistir? Absolutamente não. Coloca uma coisa na sua cabeça de uma vez por todas. Na execução, só não recebe quem desiste. E você não vai desistir. Por quê? Porque existe um caminho. É possível você penhorar os direitos que o devedor tem relativo a esse contrato, onde nasceu a alienação fiduciária. Professor, mas que direitos são esses e como é que eu faço isso na prática? Isso é vantajoso para o exequente? Eu já ouvi falar que isso não presta, que isso não dá certo. Bom, é exatamente isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Então, você deve saber que todas as vezes que você localizar um bem do devedor que tiver lá o gravame de alienação fiduciária, você não vai pedir a penhora do bem, porque o bem não é do devedor. Mas você pode pedir a penhora dos direitos que o devedor tem relativo àquele contrato da alienação fiduciária. Professor, que direitos são esses na prática? Bom, o primeiro é o direito relativo às parcelas
que ele pagou, que ele vem pagando. Imagina aqui comigo um financiamento de 120 meses. Então, o devedor financiou uma casa para pagar em 120 meses. E ele já pagou 100 prestações de R$1.000. Ou seja, o seu devedor, ele já quase quitou o financiamento, ele já desembolsou R$100 mil. Ele está muito perto de poder voltar a ser dono do bem. Lembra? Ele alienou o bem para o banco, está pagando as parcelas e no final o bem pode voltar para a propriedade dele. Imagina que a dívida objeto da execução seja exatamente de R$100 mil. O devedor, você concorda comigo, ele tem um direito, o direito referente às parcelas que ele já pagou. No nosso exemplo, ele já pagou R$100 mil de parcela, ele tem direito a essas parcelas pagas. Mas olha que interessante, pode ser que no caso concreto, o imóvel tenha um valor de mercado maior, de R$150 mil. Presta atenção aqui, ó. No caso, você, o credor, você pode penhorar o direito contratual do devedor, ou seja, o direito relativo a 100 parcelas que ele já pagou, né? Esse direito tem o valor de R$100 mil. Você pode continuar no contrato, você pode então penhorar e adjudicar esse direito do devedor. Aí você vai pagar mais 20 parcelas restantes e no final vai poder retomar para você um bem que vale R$150 mil. Veja que interessante, você penhora o direito contratual do devedor, o direito relativo às parcelas que ele já pagou, assume o contrato, paga as parcelas restantes e depois o bem é transferido para o seu nome. E o bem ainda tem um valor de mercado superior àquele valor que você tinha. Veja, exercer ou não esse direito, o direito de você penhorar as parcelas que o devedor já pagou, na prática vai depender de você analisar a quantidade de parcelas que ele já pagou, o estado de conservação do bem. Vamos imaginar então que você descobre um veículo no nome do devedor, objeto de alienação fiduciária. E aí você descobre que no contrato seu devedor pagou só 10 parcelas de 120 parcelas. E para o seu credor não é interessante continuar nesse contrato. Se trata de um automóvel, às vezes o automóvel já está em um estado ruim, muito provavelmente ele tem um valor de mercado reduzido. Então, decidir se você continua no contrato ou não, se você penhora e adjudica esse direito do devedor, vai depender da quantidade de parcelas já paga e especialmente do estado de conservação do bem. Às vezes pode acontecer o contrário do que eu acabei de te citar. Você descobre um imóvel, o devedor já pagou 100 parcelas, faltam só 20, mas você vai descobrir que o imóvel sofreu uma desvalorização. Tá? Se você adjudica as 100 parcelas que o devedor já pagou por R$100 mil e o imóvel vale 80, então não faz sentido você adjudicar esse direito. Sempre vai depender do caso concreto. No caso dos automóveis e também dos imóveis, você sempre tem que prestar atenção em uma coisa. Muitas vezes o devedor, ele quita o contrato, mas ele não dá baixa na restrição da alienação fiduciária, justamente para afugentar, para assustar os credores. Eu vejo alguns exequentes, quando descobrem um bem com alienação fiduciária, já desiste. Mal sabe ele que o bem já está quitado, já dava para ele penhorar esses direitos sem precisar desembolsar nenhuma parcela. Então, quando você descobrir um automóvel ou um imóvel, você vai partir para os passos que eu vou te mostrar agora. Você não vai simplesmente desistir da penhora, desistir do bem, porque você pode estar deixando dinheiro na mesa, tá bom? Eu vou te ensinar como agir na prática, mas lembra que eu te falei? O devedor que tem um contrato garantido por alienação fiduciária, ele tem 2 direitos. O primeiro é o direito relativo às parcelas pagas. E o segundo direito é o direito de permanecer com a posse direta do bem. Você concorda comigo que a posse tem valor econômico? Você não concorda comigo que o devedor pode estar, inclusive, explorando essa posse? Então, ele faz um financiamento
fica com a posse direta do imóvel e ao invés de morar nesse imóvel, ele aluga. Ele aluga lá por R$3.000. A parcela do financiamento é 2, ele aluga por 3, ele lucra R$1.000. Então, o credor, quando você descobre que o seu devedor tem um contrato garantido por alienação fiduciária, você também pode pedir a penhora desse direito de posse. Olha, juiz, eu não quero a penhora dos direitos contratuais relativos às parcelas pagas. Eu quero só a penhora do direito de posse. Por quê? Porque eu vou explorar essa posse e vou quitar a dívida. Vamos imaginar um exemplo bem simples. Uma dívida de R$10.000. Você penhora o direito de posse desse imóvel, explora por 10 meses, recebe aluguel de R$1.000 e no final a dívida está quitada. Você devolve a posse para o devedor e a vida dele que segue. Então, é possível você penhorar esses dois direitos do devedor. Isso é comum na prática no dia a dia? Não. Por quê? Porque muita gente não sabe como fazer. Mas você que está assistindo esse vídeo, a partir de agora, vai saber. É exatamente o que eu vou te mostrar. Como que isso funciona na prática? Como é que você faz para penhorar, então, o direito relativo às parcelas pagas, relativo à posse na prática? Vamos lá? Bom, primeiro de tudo, você vai descobrir a existência do bem garantido por alienação fiduciária. Quando a gente está falando de um automóvel, você pede para o juiz fazer a pesquisa através do RENAJUDE, que é o sistema que liga o judiciário ao DENATRAN, e o DENATRAN vai responder, olha, existe um veículo vinculado ao CPF do devedor, e aí vai aparecer lá alienação fiduciária. Geralmente, automóvel é assim que você descobre que o automóvel é objeto de alienação fiduciária. Quando se trata de um imóvel, é mais simples. Você faz a pesquisa no cartório de registro de imóveis ou através do portal Registradores, que você consegue também, e aí vai aparecer lá na matrícula do bem a alienação fiduciária por uma determinada instituição financeira. Então, o primeiro passo é descobrir o bem com a alienação fiduciária. Assim que aparecer, então, o bem, vamos imaginar que é um automóvel. Veio lá a resposta dizendo, existe um veículo no nome do devedor, mas ele tem a alienação fiduciária. O RENAJUDE, ele não mostra qual é o banco, qual é a instituição financeira, não mostra a situação do contrato. Então, o seu passo seguinte vai ser, dentro da execução, formular uma petição para que o juiz oficie para o DETRAN, para que ele informe quem é a instituição que detém a alienação, no caso aí do veículo, né? Essa informação, como eu disse, ela não aparece no RENAJUDE. Vindo a resposta, o DETRAN vai informar, olha, esse veículo está alienado para a instituição XYZ. Vindo essa resposta, você vai pedir para o juiz enviar um outro ofício, agora para a instituição financeira. Para que esse ofício? Para que ela informe qual é a situação do contrato, quantidade de parcelas pagas, quantas parcelas faltam a pagar, uma cópia do contrato, toda a situação que envolve aquele contrato. No caso do imóvel, quando você descobre um imóvel garantido por alienação fiduciária, lá na matrícula já informa quem é a instituição, né? É objeto de financiamento junto ao banco tal, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Aí você, então, vai para o segundo ofício, pedir para que o juiz oficie para a instituição financeira que está lá na matrícula do bem, para que ela informe exatamente a situação do contrato. Esses os dois primeiros passos que você tem que dar. E aí, vem para o processo a resposta da instituição financeira. Você vai conhecer a situação do contrato. Como eu disse, muitas vezes o contrato já está quitado. O devedor simplesmente não deu baixa lá no registro do bem para poder afugentar os credores, para que os credores não queiram aquele bem. Como eu disse, muitos credores desconhecem essa possibilidade que eu estou te ensinando no vídeo e acabam desprezando um bem que tem um gravame de alienação fiduciária. Então você vai pedir a situação do contrato. Às vezes, a situação do contrato vai ser mais ou menos assim, ó. O devedor pagou 10 parcelas de R$1.000 de um total de 50 parcelas. Então, qual é o direito relativo às parcelas que o devedor tem?
R$10.000. Ele pagou 10 parcelas de R$1.000. Então, você sabe, ele tem aqui um crédito perante a instituição financeira de R$10.000. O financiamento total foi de 50, então falta 40 para a quitação do contrato. Aí, você, como exequente, vai optar por penhorar ou não esses R$10.000, por adjudicar ou não, ou por penhorar e vender em leilão esse crédito de R$10.000. Se você optar pela penhora, você então também vai pedir que os direitos relativos a esse contrato fiquem depositados com um depositário judicial. Se na comarca não houver depositário judicial, você vai pedir para que os direitos fiquem depositados com o exequente. Lembra, quais são os direitos que o devedor tem relativo a esse contrato? O direito às prestações pagas e o direito à posse direta do bem. É óbvio que para poder tomar a decisão sobre a penhora, o credor sempre tem que averiguar se o contrato é vantajoso. Como é que está a situação também do imóvel ou do automóvel? Se ele quer lá no futuro retomar esse bem, ou melhor, tomar esse bem para sua propriedade. Se for um imóvel que tem um bom valor de mercado, pode ser interessante para ele continuar nesse contrato. Adjudica os direitos do devedor e continua pagando o contrato para que lá na frente se torne dono do bem. Se for um carro em bom estado de conservação, um contrato onde os juros são razoáveis e interessa para o exequente lá na frente ter a propriedade desse carro, ele pode sim pedir a adjudicação. Se o exequente optar por adjudicar, ele adjudica e continua pagando as parcelas do contrato. Agora, se ele optar, não, eu não quero adjudicar, eu quero a penhora, eu quero que se venda esse direito em leilão. E aí sim, o juiz vai vender em leilão direitos relativos a R$10.000 de um contrato de financiamento. Aquele que ganhar o leilão, que adquirir esse direito, continua no contrato. E um detalhe importantíssimo, se o juiz vai leiloar R$10.000, o direito relativo a R$10.000 em um leilão judicial, esses direitos valem 10, mas podem ser vendidos por muito menos. Você lembra que um leilão o direito pode ser vendido por até 50% do valor. Imagina, pode ser muito vantajoso. Eu posso comprar um crédito de um contrato de 10.000 pagando 5 em um leilão judicial. E lembra que se a gente está falando de um imóvel, o imóvel pode valer muito mais do que as parcelas que o devedor já pagou. Lembra do exemplo que eu te dei? O devedor já pagou R$100.000 de parcela, mas o imóvel tem um valor de mercado hoje que não tinha lá na época que ele foi adquirido de R$150.000. Então você adjudica por 100, continua pagando as parcelas e lá na frente você vai ter um imóvel que vale muito mais. Olha, se o credor, então, optar pela penhora do direito de posse, lembra, ele pode penhorar os direitos relativos às parcelas pagas, mas ele também pode optar por penhorar o direito de posse, tá? Eu tenho que isso é plenamente possível, porque a posse tem valor econômico. O CPC fala que tudo que tem valor econômico pode ser objeto de penhora. O devedor, então, ele opta só por penhorar a posse, o juiz transfere a posse para ele e ele pode explorar economicamente essa posse até quitar o contrato. Mas nesse caso, muito provavelmente, o devedor vai fazer o quê? Ele vai parar de pagar as parcelas do financiamento. Ele vai falar, já não estou com a posse do bem mesmo, por que eu vou continuar pagando? E aí o banco vai acabar retomando esse bem. Então, na prática, a penhora só do direito de posse é muito difícil de acontecer, porque geralmente o devedor para de pagar as parcelas do contrato. O que funciona muito na prática? Você penhorar as prestações que já foram pagas, pedir a penhora do direito de posse e adjudicar e continuar pagando as parcelas do contrato. Mas lembra, para isso você sempre tem que averiguar a situação do bem. O bem é vantajoso economicamente ou não? Já é um carro todo caindo aos pedaços, cheio de multa? Não, eu não quero esse bem para minha propriedade. Ou não, é uma casa que tem um bom valor de mercado, que eu vou conseguir até comercializar ela lá na frente? Sim, vale a pena você penhorar esses direitos. Meu amigo, minha amiga, pensa comigo. A partir de agora, toda noite,
Toda vez que você deitar, encostar a cabeça no seu travesseiro, você vai lembrar do professor José Andrade dizendo assim: na execução só não recebe quem desiste. Então, deitou a cabeça no travesseiro para dormir à noite, para dar uma cochiladinha, lembra da imagem do professor falando assim: na execução só não recebe quem desiste. Você precisa ser um inconformado, uma inconformada. Você não vai aceitar mais o não. Se você encontrar um não, um indeferimento, você tem que buscar melhores argumentos, explicar melhor a sua estratégia para o juiz. Eu tenho certeza que fazendo assim, você vai conseguir ter sucesso nas suas execuções. Hoje, eu te apresentei uma estratégia, eu te apresentei bons argumentos, eu fiz com que você entendesse que é possível, sim, penhorar os direitos que o devedor tem de um contrato garantido por alienação fiduciária. Mas agora é com você. Eu espero que você agarre essa dica e coloque ela em prática. E se o vídeo fez sentido para você, deixa agora aí o seu like, vai aí no joinha, comenta, deixa a sua dúvida, a sua consideração. Mais do que isso, se inscreve aí no canal, ativa as notificações para que você possa receber aviso dos novos conteúdos. Meu amigo, minha amiga, meu nome é José Andrade e eu espero te encontrar em um próximo vídeo.